Olá, vamos começar a falar hoje sobre farmacologia antineoplásica. O tratamento do câncer pode envolver várias terapias diferentes além do uso de fármacos, como a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia antineoplásica. Essas várias técnicas podem ser utilizadas em conjunto. E a quimioterapia antineoplásica pode ser aplicada antes da cirurgia ou da radioterapia, que é chamada de quimioterapia neoadjuvante ou prévia, para ajudar na redução do tamanho do tumor, para que se possa fazer uma remoção cirúrgica adequada, e até mesmo para ver como vai ser a resposta dessas células tumorais aos medicamentos escolhidos, caso se opte por fazer uma quimioterapia adjuvante, que é após a remoção cirúrgica. Essa quimioterapia adjuvante visa destruir qualquer célula que tenha restado no organismo do paciente e assim evitar as micrometástases. E claro que o objetivo é curar o paciente, mas nem sempre isso é possível. Então, quando ela é curativa, é porque se destruiu 100% as células neoplásicas. Às vezes não se consegue esse efeito, mas a quimioterapia paliativa também é muito importante, porque ela melhora a qualidade de vida e a sobrevida do paciente. Esses fármacos antineoplásicos atuam nas células que estão se dividindo. Vocês sabem que o tumor, que o câncer é decorrente de uma proliferação desordenada das células, que vai criando aquela massa tumoral. Isso significa que, de um modo geral, as células neoplásicas têm uma alta taxa de replicação. E a grande maioria dos fármacos antineoplásicos age durante as diferentes etapas do ciclo celular. Existem aqueles que são específicos para uma etapa, como, por exemplo, a hidroxiureia, que age na fase S, que é aquela fase de síntese, de duplicação do DNA. Fármacos como o metotrexato, por exemplo, que a gente vai ver que tem outras ações além da antineoplásica, agem naquele limite entre a fase de duplicação do DNA e a de síntese de RNA e proteínas, Então, ele é fase S específico. Existem os alcaloides vegetais, como a vincristina, por exemplo, que agem durante a divisão propriamente dita, que é a fase de mitose. E existem aqueles não específicos ou inespecíficos do ciclo celular, como agentes alquilantes, cisplatina, que vão agir em diferentes etapas do ciclo celular. Existem algumas substâncias, como, por exemplo, a mostarda nitrogenada, que agem até em células em repouso. Mas as células tumorais são mais susceptíveis ao tratamento tumoral quando elas não estão em repouso, quando elas não estão em G0. As células que estão se replicando são melhores alvos para os fármacos antineoplásicos. Tanto é que os efeitos adversos desses antineoplásicos são mais direcionados para aquelas células que têm alta taxa de replicação. Então, os fármacos antineoplásicos, antes de mais nada, são substâncias citotóxicas. Elas vão destruir células. Só que o objetivo é destruir as células neoplásicas. E uma característica dessas células neoplásicas é o alto índice de mitoses. Quanto maior o número de mitoses, quanto maior a taxa de replicação, mais susceptível essas células vão ser aos fármacos antineoplásicos, Maior vai ser o efeito dos fármacos antineoplásicos sobre essas células. Só que dentre os tecidos normais, nós temos aquelas células com baixíssimo índice mitótico,
que quase não vão sofrer efeitos adversos dos antineoplásicos, porém tem as células com alto índice mitótico. Essas vão sofrer parte da toxicidade desses fármacos, como, por exemplo, os folículos pilosos, né, que tem alta taxa de replicação, daí a queda de cabelos durante a quimioterapia, as células dos linfonodos. Então, nos linfonodos, nós temos multiplicação celular, maturação de linfócitos, isso pode ficar comprometido durante o tratamento antineoplásico. E a medula óssea tem alta taxa de replicação, né? Lá que ocorre a eritropoiese, produção de trombócitos, de granulócitos. Quando se tem uma toxicidade sobre a célula da medula óssea, o paciente pode apresentar plaquetopenia, anemia e até imunossupressão. Isso, aliado à toxicidade sobre os linfonodos, pode levar a uma imunossupressão significativa. Por isso que é importante um acompanhamento hematológico para saber como está essa atividade medular e, assim, determinar se vai ser um intervalo maior ou menor entre uma aplicação de uma sessão de quimioterapia e outra, porque ele precisa ter essa recuperação da medula óssea para receber uma nova dose de quimioterápicos antineoplásicos. Outro local que também é muito susceptível à toxicidade dos antineoplásicos são, no caso, as gônadas masculinas e femininas, e a mucosa do trato gastrointestinal como um todo, que a gente sabe que a gente tem uma alta taxa de renovação celular nessas mucosas. Então, elas também vão sofrer esse efeito dos antineoplásicos. Consequentemente, o paciente pode apresentar o quê? Estomatite, mucosite, como dá para observar aqui nessa imagem, disfagia, né, dificuldade de deglutição e até diarreia. Essa mucosite, às vezes, é muito significativa. E como a taxa de replicação vai estar comprometida por conta dos efeitos dos antineoplásicos, é importante orientar esses pacientes sobre o uso de antineoplásico para evitarem alimentos muito grosseiros, muito quentes, muito apimentados, porque se tiver lesões nessa mucosa, o reparo vai estar deficitário devido ao efeito inibitório da replicação celular dos antineoplásicos. Além desses efeitos sobre a mucosa do trato gastrointestinal, nós podemos também ter outros efeitos adversos gastrointestinais, como náusea e vômito. Nesse caso, é decorrente da detecção desses antineoplásicos pela chamada zona do gatilho quimiorreceptora, que meio que fiscaliza o sangue e o líquor e identifica substâncias potencialmente tóxicas, fazendo assim com que seja deflagrada a náusea e o vômito. Como nessa região nós temos muito receptores serotoninérgicos, uma das medidas farmacológicas para inibir náusea e vômito decorrente da quimioterapia antineoplásica é com o uso de fármacos antagonistas da serotonina, como é o caso da ondansetrona, por exemplo, palonocentrona, que bloqueiam receptores de serotonina, não só na zona do gatilho quimiorreceptora, mas no centro do vômito também. Bom, e quem são os fármacos antineoplásicos? Essa classificação aqui de acordo com as características químicas de cada grupo. Aí nós temos os agentes alquilantes, compostos de platina, antimetabólitos, produtos naturais derivados de vegetais, antibióticos antineoplásicos, hormônios e análogos, e outros, como, por exemplo, os mais recentes agora, né, anticorpos utilizados na imunoterapia, né, direcionado contra células tumorais, CAR T-cells, que são linfócitos T do paciente, modificados para agirem contra células neoplásicas, e
uma das técnicas mais recentes também, que é essa terapia-alvo ou drogas-alvo, que são alguns fármacos que agem em alvos muito específicos em células tumorais, porém ausente nas células normais, o que diminuiria muitos efeitos adversos. Porém, tem que se ter um estudo adequado desse tumor para identificar os alvos e dispor do fármaco contra aquele alvo específico. Nem todas as células tumorais vão ter esses alvos específicos, tá? Então, não é ainda uma terapia antineoplásica muito ampla. Mas esses métodos aqui podem ser associados com outras técnicas como cirurgia, radioterapia e até com alguns fármacos antineoplásicos. Vamos ver um pouquinho, né, pelo menos os principais grupos de fármacos antineoplásicos. Aí nós temos os derivados da mostarda nitrogenada. Todo mundo já deve ter ouvido falar do gás mostarda, que foi utilizado como uma arma química na Segunda Guerra Mundial. Muitos desses soldados morriam já durante a exposição ao gás mostarda, porque afetava a pele, trato respiratório, olhos. E aqueles que não morriam de imediato, quando eram acompanhados pelos médicos, observou-se que eles apresentavam imunossupressão, porque esse gás mostarda causava tanto leucopenia quanto aplasia medular. E até a década de 40 não se dispunha de fármacos antineoplásicos. Um paciente, por exemplo, com leucemia, com linfoma, não tinha tratamento. O único tratamento antineoplásico que se dispunha era para os tumores operáveis. E mesmo após a cirurgia, nada garantia que o paciente não ia apresentar uma metástase, porque nem sempre se removia todas as células tumorais. E aí, observando essa leucopenia e aplasia medular, começou a se modificar a estrutura do gás mostarda, produzindo os derivados da mostarda nitrogenada, um pouco menos tóxicos, mas que causavam exatamente essa leucopenia, aplasia medular e diminuição da proliferação de células, no caso de pacientes com linfoma. Então, eles foram testados em animais de laboratório e em alguns pacientes com casos terminais de linfoma. E a partir daí surgiu a quimioterapia do câncer. Foram os primeiros quimioterápicos, foram os derivados do gás mostarda, né? Os derivados da mostarda nitrogenada. E se descobriu que esses fármacos agiam através de uma alquilação do DNA, que eu vou já explicar o que é. Então, existem vários fármacos que agem dessa maneira, além dos derivados da mostarda nitrogenada, causando alquilação do DNA. E aqui a gente destaca ciclofosfamida, porque é um fármaco que, além de ser utilizado como antineoplásico, pode ser utilizado também como imunossupressor. Além daqueles efeitos adversos que eu mostrei, que são comuns à maioria dos antineoplásicos, queda de cabelo, comprometimento da mucosa do trato gastrointestinal, imunossupressão, a ciclofosfamida se destaca por ser um potente imunossupressor. Então, ela pode ser utilizada também, claro que em doses diferentes da antineoplásica, para pacientes transplantados, né, para situações em que você deseja imunossupressão. Então, é um efeito adverso importante desse grupo, assim como a cistite hemorrágica, por isso é importante que o paciente observe a urina e que relate para o médico que está acompanhando esse paciente qualquer alteração na coloração, para que se possa descartar uma cistite hemorrágica. Então, fica aqui, né? Anotem aí ciclofosfamida, que existe uma outra possibilidade terapêutica, assim como a gente vai ver para outros fármacos que vão aparecer com essa luzinha aqui, além do uso como antineoplásico. Outro detalhe importante desse grupo é em relação ao mecanismo de ação, que vai ser compartilhado também pelos
agentes de platina que a gente vai ver. O que é essa ação de alquilação? Todos esses agentes alquilantes têm duas regiões extremamente reativas. Então, aqui a gente tem uma fita de DNA, dá para ver aqui na ampliação, ó, os dois lados da fita de DNA, com seus nucleotídeos, e em rosa, o agente alquilante. Então, esse agente alquilante aqui, por ter duas regiões extremamente reativas, vai reagir com o nitrogênio, principalmente o nitrogênio, pode reagir com outras partes, né, da base nitrogenada, de diferentes bases nitrogenadas desse DNA. Quando ele se liga esse nitrogênio do nucleotídeo, ele está desligando esse nucleotídeo do nucleotídeo ao qual ele estava ligado. E como ele tem duas regiões reativas, ele pode se ligar a dois nucleotídeos diferentes ou a duas regiões de um mesmo nucleotídeo. O que é que isso vai causar no DNA da célula? Pode causar uma quebra desse DNA com a remoção do nucleotídeo, né? Quando ele se ligou a duas regiões de um mesmo nucleotídeo, ele desligou esse nucleotídeo do DNA, o que a gente chama de excisão, né, ou clivagem desse nucleotídeo. Então, você começa a produzir quebras no DNA. Ou se ele se liga a dois nucleotídeos diferentes, o que é que vai acontecer? O emparelhamento anormal de bases nitrogenadas. Essas alterações no DNA vão desencadear o que nessa célula? Reações de apoptose. Então, se é uma célula normal, ela pode corrigir esse dano. Se é uma célula neoplásica, ela não vai conseguir corrigir o dano e a célula vai entrar em apoptose. E aí você vai tendo uma diminuição dessa massa tumoral. Outro composto que age da mesma maneira são os chamados compostos de platina, como cisplatina, carboplatina, que também têm essas duas regiões reativas e produzem alquilação do DNA. Só a diferença é que eles têm platina na composição, mas é o mesmo mecanismo de ação. Só que por conta dessa característica química diferente, ela pode produzir alguns efeitos tóxicos diferentes, como nefrotoxicidade e neurotoxicidade. Na neurotoxicidade se observa parestesia, perda de audição, e quando a gente fala de parestesia, né, de mãos e pés, a gente está se referindo àquela sensação de formigamento, de dormência, que o paciente pode apresentar. Às vezes, perda de sensibilidade ao calor, né, dor também. E isso aqui pode ser ainda mais perceptível se o indivíduo tiver alguma neuropatia diabética, por exemplo, ou tiver usando algum fármaco que comprometa a audição, como os aminoglicosídeos, macrolídeos, dentre tantos outros que são potencialmente ototóxicos. Outro grupo também significativo de antineoplásicos é o dos antimetabólicos. Antimetabólicos, porque eles apresentam uma estrutura semelhante a compostos utilizados durante o metabolismo celular. Por exemplo, o metotrexato é semelhante ao ácido fólico. A mercaptopurina é semelhante a uma purina. Então, nós temos análogos de purinas e pirimidinas e o análogo do ácido fólico, que é o metotrexato. Onde é que esses antimetabólicos agem? Durante a fase S do ciclo celular, tá? E, dependendo da característica, ele vai interferir em rotas metabólicas diferentes. Por exemplo, o metotrexato age na redução do ácido fólico. O mecanismo dele é igual ao mecanismo de ação do trimetoprim,
Só que o trimetoprim é um antibacteriano que tem afinidade pela dihidrofolato redutase bacteriana. O metotrexato e a dihidrofolato redutase humana. Então, ele vai impedir a redução de ácido fólico para ácido folínico, comprometendo, assim, a síntese de DNA, de RNA e de proteínas pela célula tumoral. Pode causar toxicidade das células não neoplásicas? Pode, principalmente daquelas com alta taxa de replicação. E esse metotrexato, a lâmpadazinha aqui, para indicar outra ação além da antineoplásica, também é utilizado no tratamento de artrite reumatoide grave em adultos, principalmente daquelas que não respondem a outros fármacos, como anti-inflamatórios e glicocorticoides, e no tratamento de psoríase também refratária a outros fármacos. Então, tem outras aplicações terapêuticas além do tratamento antineoplásico. Outros antimetabólitos são os análogos de purinas e pirimidinas. Eles recebem esse nome porque eles são semelhantes a essas bases nitrogenadas púricas e pirimídicas. E aí eles são incorporados ao DNA ou ao RNA que estão sendo sintetizados por aquela célula com alta taxa metabólica. Como eles são falsas bases nitrogenadas, né? Eles são análogos apenas, mas tem alguns detalhezinhos diferentes. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer quebra da fita de DNA, vai interferir no alongamento de cadeia, vai interferir na síntese de DNA e na transcrição de RNA. É um mecanismo semelhante ao que a gente já viu para o aciclovir no tratamento de herpes e da azidotimidina ou AZT no tratamento do HIV, né? Funciona meio como que falsos nucleotídeos. E dentre os efeitos adversos de destaque para os fármacos antimetabólicos, vem a mielossupressão e a nefrotoxicidade. Essa nefrotoxicidade pode ocorrer por precipitação do metotrexato, aquele que tem uma ação semelhante ao do trimetoprim. Então, é importante que esse paciente em uso de metotrexato faça uma boa ingesta hídrica para evitar essa precipitação e possível nefrotoxicidade. Além disso, é indicado que os pacientes em uso desses antimetabólicos façam ingestão de ácido folínico, que já é o ácido fólico reduzido, porque isso ajuda a prevenir a mucosite e a mielossupressão pelo tratamento dos antimetabólicos, principalmente do metotrexato. Outro grupo de antineoplásicos é o dos produtos naturais. Então, nós temos os alcaloides da vinca, vincristina e vinblastina, né, extraídos dessa vinca rosa, que até mudou o nome dela agora, né? Anteriormente era chamada de vinca rosa, por isso vincristina e vinblastina. É uma florzinha bem comum, né, encontrada em vários locais, em vários jardins, e tem compostos extremamente citotóxicos. Nós temos os taxanos, paclitaxel e docetaxel, extraídos dessa árvore, e o etoposídeo, que é extraído da podófilo, né, que é um derivado da podófilotoxina. Esses produtos naturais aqui têm dois mecanismos distintos. Tem o mecanismo dos derivados da podófilotoxina e o mecanismo de ação dos alcaloides da vinca e taxanos. Esses aqui têm em comum o fato de agirem na fase M do ciclo celular, ou seja, de agirem na mitose. O que é que ocorre na mitose? Pareamento ali dos cromossomos e separação para que ocorra a divisão celular. E tudo isso ocorre graças à ação do fuso mitótico, né, que vai
ocorrendo polimerização e despolimerização desses microtúbulos, para se fixar a esses cromossomos e separar. Os alcaloides da vincristina, vinblastina, agem inibindo a formação dos microtúbulos, a fase de polimerização dos microtúbulos. E os taxanos, como o paclitaxel, agem inibindo a degradação ou despolimerização dos microtúbulos. Dentre os efeitos adversos desses produtos vegetais, né, que agem na fase da mitose, nós temos a hipersensibilidade aguda, que pode acontecer com paclitaxel, sempre a partir de uma segunda administração, normalmente. Retenção hídrica, com inchaço, né? Pode ocorrer, além de inchaço, edema, aumento da pressão arterial. E, mais uma vez aqui, ó, neuropatia periférica, semelhante ao que a gente viu com a cisplatina, né? Com os compostos de platina. A neuropatia periférica, tanto para os alcaloides da vinca como para os taxanos, é caracterizada por perda da sensibilidade, dormência, parestesia, sensação de formigamento, às vezes sensação de calor súbito, dor, tá? Então, é um efeito adverso importante desse grupo de fármacos. Além daqueles como imunossupressão, queda de cabelo, que é comum à maioria dos quimioterápicos antineoplásicos. Outro produto natural, que é o etoposídeo, né, o derivado da podófilotoxina, é semelhante à ação de um grupo de antibacterianos que nós já estudamos, das quinolonas. Ele vai inibir a topoisomerase 2. Em vez de inibir topoisomerase 4 e DNA girase, que as quinolonas fazem, que são as isoformas das enzimas bacterianas, esse aqui vai inibir a topoisomerase 2, que é a isoforma humana, tá? Então, age tanto na fase S, né, de duplicação de DNA, como na fase G2, aquela pré-mitose. E aí, ao inibir a topoisomerase, vão ocorrer aquelas quebras do DNA e com lesões do DNA, você termina tendo indução da apoptose e morte celular. Um outro grupo de antineoplásicos é o dos antibióticos antineoplásicos, e recebem esse nome antibiótico porque são produzidos por micro-organismos, né, por cepas de Streptomyces. Aí nós temos, dentro do grupo dos antibióticos, as antraciclinas, doxorubicina, daunorubicina e idarubicina, e temos dactinomicina e bleomicina. Todos esses aqui são produzidos a partir da ação desses micro-organismos, né, de Streptomyces. O que é que eles têm em comum, além da origem? São agentes intercaladores. Eles conseguem se intercalar entre os nucleotídeos. Além disso, aquelas antraciclinas também inibem a topoisomerase 2, semelhante ao que eu mostrei para o etoposídeo, e a dactinomicina inibe também a RNA polimerase. É um agente intercalador, inibe topoisomerase e inibe RNA polimerase. O que tem uma ação um pouquinho mais diferente é a bleomicina, que além de ser um agente intercalador, quela ferro, levando à formação de radicais livres que vão destruir a célula tumoral, mas que também podem produzir alguns efeitos adversos no paciente. Dentre os efeitos adversos, né, nós temos aqui um destaque para as antraciclinas, insuficiência cardíaca, ou seja, é necessário um acompanhamento cardiológico dos pacientes em uso de antraciclinas, e para a bleomicina, até por conta da formação daqueles radicais livres,
Pode ocorrer fibrose pulmonar, e vocês sabem que a área fibrosada é a área afuncional, então é importante um acompanhamento pulmonar desse paciente. E dermatite flagelada, que são essas lesões aqui, essas hiperpigmentações flageladas ou lineares da pele, por um extravasamento dessa bleomicina. Principalmente porque causa prurido, o paciente pode coçar essa região, extravasar a bleomicina e causar essas lesões hiperpigmentares. Isso aqui não causa maiores prejuízos, não é como a fibrose pulmonar, né? A fibrose pulmonar vai lesar uma área do tecido pulmonar. A dermatite flagelada vai causar só essas lesões de hiperpigmentação. Outro fármaco antineoplásico que foge daqueles outros mecanismos que nós vimos é a hidroxiureia, ó, aqui a lâmpadazinha, para destacar que ela tem uma outra ação além da antineoplásica. Hidroxiureia inibe a ribonuclease redutase. O que essa enzima faz? Reduz ribonucleotídeos para desoxirribonucleotídeos, que são essenciais para a síntese de DNA. Ao inibir a ribonuclease, diminui a formação dos desoxirribonucleotídeos, consequentemente a formação de DNA, ou seja, vai interferir nessa replicação celular. E, além dos usos como antineoplásico, a hidroxiureia também é uma opção terapêutica para pacientes com anemia falciforme, porque se observou que em uso de hidroxiureia, você tem um aumento da expressão da isoforma fetal da hemoglobina, que ainda não está alterada, né? Não está com aquela forma de foice da anemia, característica dos pacientes com anemia falciforme. E um outro fármaco, que também foge daquelas ações que nós vimos, é a asparaginase. O uso dela é bem específico para alguns tipos de leucemia, porque existem algumas células tumorais de pacientes com leucemia que não conseguem produzir o aminoácido asparagina. Aí, o que é que se faz quando se identifica esse tipo de célula tumoral? Administra asparaginase. Essa asparaginase tem uma ação enzimática e vai hidrolisar a asparagina plasmática. Por isso que é bem específico o uso, porque ao lisar a asparagina plasmática, aquelas células que não conseguem produzir asparagina vão morrer pela falta do aminoácido, já que elas não conseguem produzir e não tem asparagina plasmática disponível para elas captarem, já que essa asparagina foi destruída pela asparaginase. Apesar de ser uma ação bem seletiva, né, ela não está isenta também de efeitos adversos, não tem tanto daqueles efeitos de imunossupressão, de queda de cabelo, mas alguns pacientes podem ter lesão hepática, potencialmente hepatotóxico. Pode ocorrer ainda lesão pancreática, inclusive com diabetes melito transitório, e toxicidade renal. Isso tudo é muito também dose dependente, né? Depende da quantidade de fármaco utilizado no paciente. Então, esses são os principais fármacos. Existem também aqueles fármacos que agem bloqueando receptores de hormônio, e os outros que eu falei das células alvo específico, né, para alvos específicos celulares, mas esses aqui são os principais quimioterápicos antineoplásicos.